Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 9 de julho de 2018, onde eu selecionei alguns pares de moedas e alguns índices para avaliar e analisar a possível movimentação de preço para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo ele é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Iniciando pelo SP500, a nossa plataforma como usa 500. Semana anterior nós analisamos um canal de alta, onde o preço vinha testando os níveis superiores e inferiores desse canal, e o mercado não chegou a bater, né, na parte inferior do canal, mas houve um movimento forte aí de alta. E na sexta-feira, vamos dar um zoom aqui, na sexta-feira nós tivemos um forte candle de alta, sinalizando uma possível movimentação vindo buscar a parte superior deste canal, que nós podemos traçar um nível de resistência em torno de 2.790, ok? 2.790 vai ser uma linha de resistência importante para o SP500, que vai coincidir, vai convergir aí com esta região também de resistência da própria canal, da parte superior do canal. Então vamos ficar atento aí em oportunidades na ponta vendedora no SP500. Aqui nós temos um caminho, um espaço aí praticamente livre para o mercado vir buscar então esses níveis de resistência. Vou deixar aqui uma região aqui, que aqui vai ser uma forte região de resistência para o SP500. EURUSD. EURUSD bem interessante, né? Cumpriu, ou melhor, foi dentro da expectativa que nós desenhamos esse padrão harmônico, que seria um movimento de alta, né, a partir da semana anterior, da semana passada que nós analisamos. Então a expectativa era do movimento de alta, com base, né, nesse padrão harmônico e cumprir esse ponto D deste padrão. Okay? E o mercado realmente houve uma lateralização, mas houve um movimento aí de alta. Interessante que eu estou vendo aqui um outro padrão, nós temos um outro padrão, ponto X, ponto A, ponto B, acabou formando um outro padrão, ponto B, ponto C, e vamos ver aqui aonde termina esse padrão. Bom, nós temos uma projeção de um Gartner em 786, olha que interessante. Então aqui está exatamente, podemos ter, este é um padrão menor, tá? Este é um padrão menor, este padrão é um padrão menor dentro de um padrão maior. Então nós podemos ter aqui uma correção, okay, deste padrão para vir a completar esse padrão maior. Então vamos ficar atento, né, próxima semana. O mercado sentiu aqui um nível de resistência com base nesse padrão. E o mercado então pode fazer uma correção para voltar a subir e ainda finalizar esse padrão maior. O que podemos esperar? O mercado rompendo, né, esta região. O mercado rompendo essa região, iniciando a semana e já rompendo, né, descaracteriza então esse padrão menor, esse Gartner, e onde nós podemos ter então essa extensão desse padrão maior. Esse próprio padrão menor pode ser um padrão de extensão que completa nessa região desse padrão maior. Okay? Mas seria bem interessante uma correção, o mercado pegar a força, né, fazer uma realização após esse movimento de alta, aí sim uma continuidade do movimento de alta com base nesse padrão maior. GBP-USD, a Libra versus o dólar, o mercado também, olha que interessante, nós tínhamos aqui um tree drive, que nós desenhamos, um padrão, tocando em uma linha de resistência, de uma linha de suporte, okay? Nós desenhei essa LTB, rompeu essa LTB e aqui nós temos o preço num caminho aí também ascendente. Aqui nós temos uma resistência importante, o mercado tem que romper esse nível e podemos ter aí para a próxima semana uma alta interessante e buscar operações na ponta compradora no GBP-USD. O euro versus a libra, euro GBP está
trabalhando, não conseguiu romper aqui o canal que nós desenhamos, essa congestão que o mercado fez várias tentativas, né, e o mercado fechando abaixo aí no pregão de sexta-feira. Não tá, né, bonito, nós tínhamos que ter um candle com força rompendo afora para sinalizar a busca, né, desse nível de resistência aí mais acima. Então não é um par que está interessante aí para a gente estar buscando, principalmente. Vamos aguardar na segunda-feira formando um candle de rompimento. Então busca aí durante a semana aí esse movimento mais alto, aí, esse nível de 0,89600. Euro JPY, nós temos dois padrões harmônicos, né, formado, que nós desenhamos semana passada também. Temos candle de força, sinalizando aí o movimento de alta para a próxima semana. O SDCAD tem uma correlação negativa com o euro, ele está fazendo um movimento, nós temos aí diversos padrões desenhados, nós temos esse padrão maior, ponto X, ponto AB, ponto BC, ponto CD, ok? Então esse é um padrão, e aqui nós tivemos um padrão ABCD que finalizou nesse nível também, e o que aconteceu? O mercado na potencial zona de reversão, fez um movimento forte aí. Então nós temos o primeiro alvo, que é o ponto B, tá? Então nós temos aí uma expectativa de baixa do SDCAD para a próxima semana. O SDCHF. Bom, o SDCHF nós temos um padrão também. Então nós temos esse padrão, esse BET desenhado, que é essa potencial zona de reversão. Aqui nós temos um padrão menor também, mas não vou desenhar para não ficar muito longo o vídeo. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e perna CD. Podemos ter um padrão de extensão aí, ok? Mas vamos acompanhar esse padrão maior em USD-CHF. Então, expectativa de baixa aí para as próximas semanas também em USD-CHF, principalmente com base nesse padrão. AUD USD. Bom, AUD USD nós desenhamos essa divergência semana passada, o mercado testando este nível de suporte. Olha que interessante, o mercado respeitou esse suporte e agora testando essa resistência que nós colocamos como alvo, né? Alvo e resistência primária e secundária nesses níveis. O que nós precisamos agora para dar essa continuidade de movimento de alta? O mercado romper essa região, essa zona de resistência, para o mercado vir buscar em níveis mais altos de preço em AUD USD. Ouro. Ouro nós temos então o fim de um padrão aqui, um ponto D, de um padrão harmônico, expectativa de alta, o mercado sexta, quinta, quarta, terça, segunda, esse foi o início da nossa análise, né? O mercado ainda fez um movimento mais baixo, mas voltou a trabalhar. O que nós aguardamos agora? Uma expectativa aí cumprindo esse padrão harmônico do movimento de alta aí para a próxima semana em ouro. O DAX respeitou o ponto D do nosso padrão harmônico e fez um movimento forte de alta. Alvos potenciais desse padrão harmônico, ponto B, já tocou lá no ponto B e depois, se ele continuar a romper esse nível de resistência, nós temos lá a base do padrão, que é o ponto AC. Okay? Esses são os alvos aí potenciais de um padrão harmônico. Mas já cumpriu o primeiro alvo, respeitou exatamente lá a região do ponto D, um padrão bem harmônico, bem formado, né? Por isso que nós desenhamos na semana passada aí com base na análise. Uma expectativa era expectativa de alta e o mercado, o preço acabou cumprindo aí no DAX esse movimento de alta para a semana. O que chama a atenção é esse candle de força na quinta-feira. Okay? Tivemos aí um candle que já rejeitou um pouco esse movimento de alta da resistência, mas o mercado rompendo esse nível aí, podemos ter aí um movimento altista do DAX aí nas próximas semanas. Bom, e vamos às análises dos principais criptomoedas, que é o Bitcoin e o Ethereum, para a semana, né, de 9 de julho. Tivemos aqui na semana passada um desenho, tá, que um possível nível de suporte em 6.000.
6.000 era um nível técnico de suporte, o mercado já testou, um número psicológico também importante, 6.000 acabou rompendo, rompeu, mas acabou fechando acima. Na semana aí já houve uma abertura aí com alta na segunda-feira e o mercado trabalhou. Vamos colocar em 4 horas, podemos ver então alguns movimentos interessantes aqui de entrada de força compradora. Então isso sinaliza da forma que nós tivemos aqui a entrada de força vendedora no passado, aqui sinalizando então a entrada de força compradora, e o mercado então em uma possível tendência aí de retomada de alta aí, principalmente nessa estrutura menor. Em H4 nós temos aí topos e fundos mais altos, ok? Sinalizando aí então uma recuperada aí do Bitcoin, ok? Então para a próxima vamos jogar no gráfico diário, voltando no gráfico diário. O mercado tem, vamos traçar aqui opa, não é essa linha que eu quero. Seria interessante o mercado estar ultrapassando, né, essa LTB após esses dois topos fundos baixos aí. Aqui nós temos, vamos redesenhar aqui os níveis importantes de resistência. Okay? Um ponto importante que o mercado tem que romper para aí uma retomada, né, desse movimento mais forte que nós tivemos no passado. Onde tivemos aí topos históricos no Bitcoin. Perfeito? Então vamos acompanhando. É interessante que o mercado continue fazendo este movimento, como nós observamos ali em H4. Aqui nós temos uma região também, uma resistência menor, rompendo esses níveis de resistência para uma retomada de força no Bitcoin. É claro que essas criptomoedas, elas estão bem vulneráveis, bastante vulneráveis, né, a notícias, né, a fatores aí, notícias que acabam resultando em fortes movimentos, tanto movimentos fortes que pode ser de notícias positivas, né, onde ocorre um grande otimismo dos investidores, como negativo aí, como nós podemos observar aí no passado mais recente aí, de fortes movimentos de baixa, de queda, gerando essa alta volatilidade nessas criptomoedas. O Ethereum, vamos dar um zoom que nós vamos desenhar que nós temos um canal de baixa. Okay. Então tá bem interessante também, tá mostrando uma força. Vamos jogar em H4 aqui para ver nós podemos observar, né? Acompanha mais ou menos a movimentação, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum. Aparentemente o Ethereum parece estar com um pouco mais de resistência à queda, né? Ali nós tivemos um fundo no Bitcoin, no Ethereum ela não alcançou esse último fundo, força compradora, entrada de força compradora, e aqui também testando esse nível de resistência nesta linha que nós traçamos. Então é interessante o mercado romper esses níveis aí das últimas resistências formadas pelo preço, ok? Também com topos históricos, né? O mercado está bem longe desses níveis históricos, que eu observo aqui uma possível formação de um padrão que aqui, se confirmar um movimento de força, nós podemos ter uma perna CD, onde aí pode jogar o preço bem acima, que se torna bem interessante. Então, o mercado aí nas próximas semanas vai ser meio que decisivo, tanto para o Ethereum quanto para o Bitcoin, um movimento aí, uma retomada do movimento de alta, ou perdendo esses níveis de fundo, como nós vimos ali 6.000 no Bitcoin e aqui no Ethereum está em 366, né, rompendo esse nível, pode aí se tornar bem mais pessimista, né, o preço aí tendo aí uma forte entrada de força vendedora. E o mercado rompendo
rompendo então esses níveis, fazendo novas máximas, podemos ter então uma retomada aí no movimento altista para o Ethereum também. Espero que tenha gostado da análise da semana. Não deixe de visitar nosso site unitrader.com.br, aba conteúdo gratuito, né? Tem cursos, estratégias, palestras, ferramentas. Em conteúdo premium nós temos aí alguns cursos de formação. Blog, nós temos a análise do mercado, onde você pode estar vendo as análises das semanas anteriores. E fique à vontade para estar entrando em contato, tirar eventuais dúvidas. Um forte abraço e até a próxima semana.